Eu acredito que ela é a palavra de Deus, por quê? Porque escrita em ambientes diferentes, onde a cosmovisão muda, a cultura muda, nós vamos ver profecias que se cumprem, que se cumpriram em algumas, nós acreditamos como cristão que vai se cumprir ainda, e elas ornam muito, combinam muito. Qual versículo da Bíblia está escrito que a Bíblia é a palavra de Deus? Bom, o próprio Jesus em João, capítulo 1, versículo 1, ele diz, no princípio era o verbo, né, do original grego a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Então Jesus, apresentado na Bíblia, se intitula como a palavra e ele, em alguns... Mas então a Bíblia é Jesus? Então, ele é a palavra. Em alguns momentos, Jesus, ele cita a palavra, ele se denomina como a palavra, ele se utiliza da palavra, dos versículos bíblicos. De forma figurada. Cita um exemplo que você acha que é de forma figurada. Os exemplos que tu traz são sentidos figurado da palavra de Deus, traduzida sob o poder do verbo da criação de Deus e Jesus, correto? Então, depende. Em algumas situações, quando você vai na crítica textual, que é uma matéria que nós estudamos em teologia, você vai ver várias visões. O Apocalipse, por exemplo, a escatologia, o estudo dos últimos dias, tem linhas que são mais alegóricas, linhas que são mais literais, por exemplo, pré-milenista. Mas dentro da teologia, o primeiro degrau não é que a palavra ou o contexto divino não seja imutável? Não entendi onde você quer chegar, não entendi a pergunta. A palavra de Deus, ela não pode ser imutável. Tu está trazendo o sentido configurado e até mesmo alegórico para transcender sobre a sua explicação do que pode ser, e até agora tu não respondeu, se realmente existe algum versículo na Bíblia que diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Existe... Bom, primeiro eu respondi que Jesus fala que ele é a palavra. Uma vez que ele diz que ele é a palavra e ele cita a palavra, ele cita a Bíblia, e uma vez que a própria Bíblia diz que Moisés, por exemplo, que escreveu os 5 primeiros livros, né, o Pentateuco, diz que recebeu do próprio Deus, e os outros versículos, principalmente no Novo Testamento, diz que aquilo que está escrito, a doutrina dos apóstolos está escrita em Atos, escritor que é Lucas, é inspirado pelo Espírito Santo. Espírito Santo esse que nós acreditamos que é Deus, a doutrina da Trindade. Concatenando tudo isso, a Bíblia é a palavra de Deus para os cristãos. Para os cristãos, né? Ou seja, é óbvio. A Bíblia não é a palavra de Deus para o ateu, para outras religiões que não acreditam na Bíblia. Perfeito. Dentro desse contexto, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Se a Bíblia é a palavra de Deus, Deus é perfeito? Defina a perfeição. Perfeição é aquilo que é imutável. Aquilo que não se corrige é aquilo que não se muda. Perfeição, na verdade, não seria isso, mas eu entendi. Sim, Deus ele é imutável. E a palavra de Deus? A palavra de Deus, em que sentido você fala que é imutável? Ela tem várias contradições e cada editora... Por exemplo, para a Igreja Católica existe uma Bíblia, para o catolicismo existe uma Bíblia, né? Sim, 72 livros. Então, para o povo judaico existe a Torá. Qual que é a verdadeira